Olá, muito boa noite. 8h16, quarta-feira, o horário da nossa live. Hoje nós vamos falar sobre liderança servidora. E aí, como sempre, vamos esperar uns minutinhos aqui, uns 2, 3 minutos, para as pessoas poderem entrar aqui na nossa live. Tá? Boa noite para quem já está entrando. Tá frio aí, gente? Cara, aqui tá frio. Eu estou em São Paulo. E tá bastante frio por aqui, né? Não sei como é que tá o frio aí com vocês, né? Deixa eu já dar uns recadinhos. Se você usar o aviãozinho, aqui embaixo você acaba mandando para alguém participar também, tá? E clicando aí nos coraçõezinhos, você ajuda a gente aí, o Instagram entrega melhor, né? Então, hoje nós vamos falar sobre liderança servidora. E eu falei na chamada aqui nos stories, que eu fiz aí há 1 hora atrás só, eu falei que eu ia falar de amor, né? E aí talvez você fique na dúvida, o que tem a ver a liderança servidora e amor? Vocês vão entender. Hoje eu vou explicar um pouco o que é o amor. Mas então, o tema principal é liderança servidora. Gente, a live fica gravada, então você pode indicar depois para as pessoas para participarem, para entrarem no Instagram e assistir a live. Quem perdeu algum pedaço, quem gostou do conteúdo, passar para alguém. Quem não pôde comparecer vai poder assistir a live que fica gravada, né? Muito boa noite para o pessoal que está entrando. Camargo, Lucas, Guilherme, muito obrigado aí pela participação. Já vou começar já aqui com o nosso conteúdo. Eu preparei um conteúdo, né, como sempre. Gente, uma curiosidade, essa é a minha live de número 30. Eu já fiz 30 lives. Uma pessoa que resistia, no começo do ano eu resistia muito, falava, não vai dar certo. Nossa, na primeira live eu fiquei muito nervoso. Falei, mas botar a cara pro público assim, né? E agora já é a live de número 30. Boa noite, Thaís. Jean. Então, assim, vamos começar com o nosso conteúdo, então. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tô aparecendo aí? Não vou nem perguntar se a imagem tá boa, porque sou eu aparecendo, né? Mas espero que vocês estejam pelo menos enxergando bem. E me dá um ok aí, gente, se o som tá bom, se vocês estão ouvindo bem. A Kênia faz parte da minha produção, já dei um sim aqui, tá? Então vamos lá, gente. Liderança servidora. O que é isso? Que nome estranho e diferente. Veja, você pode até achar que a liderança servidora é um termo estranho, diferente, talvez você nunca tenha ouvido, mas não é novo não. Isso é muito antigo. E hoje vocês vão ver o quão antigo é esse tipo de liderança, tá? Falando aqui no mundo empresarial, ou mesmo na sua vida pessoal, a liderança servidora, ela é uma postura mais humanizada. Então, a relação do líder com os liderados é uma relação um pouco mais humana. O líder é um líder comprometido com o desenvolvimento, mas também com o bem-estar da equipe. Ele é um líder mais próximo. É o líder que conhece bem o membro da sua equipe, ele conhece bem aquela pessoa que está ali à sua volta, ao seu redor. Nós já falamos em outros momentos aqui que você representa vários papéis na sua vida. Então você tem o papel de trabalhador, o papel de colega, o papel de chefe, e às vezes você tem o papel de professor, de pai, de marido, de filho, de irmão, de vizinho, de cidadão. Em cada um desses papéis que você desempenha na sua vida, você vai encontrar a oportunidade de desenvolver a sua liderança, de pôr em prática a sua liderança.
E se você adotar o estilo liderança servidora, duas coisas vão acontecer. A primeira, dá mais trabalho. Nossa, Sérgio, mas você já falou numa live anterior que ser líder já dá mais trabalho que ser chefe. E ser um líder servidor dá mais trabalho ainda? É, dá mais trabalho ainda. Mas dá mais resultado. Dá mais prazer, é mais gostoso. Essa coisa de você estar próximo da equipe, estar próximo das pessoas, você estar próximo da família, dos vizinhos, dos amigos, exercer essa liderança de proximidade. Vocês vão entender ao longo da live aqui, conforme eu for passando o conteúdo, o que é que eu estou falando, tá? Bom, de cara, nós temos um livro bem antigo que fala de liderança servidora. Na verdade, pela pesquisa que eu fiz, ele é o livro que iniciou esse movimento de liderança servidora, pelo menos didaticamente, não na prática. Na prática isso é muito antigo, gente. A hora que eu falar aqui dos líderes, vocês vão ver como isso é muito antigo. Mas pelo menos é o livro voltado à gestão de pessoas mais antigo. O nome do livro é A Hora da Verdade. O autor é o Jan Carlson. É Ian, mas escreve com J, tá? É Jan Carlson. E ele fala que a liderança servidora, a palavra já diz que é servir. É o líder que está ali para servir as pessoas. E através desta servidão, ele faz com que as pessoas performem melhor. Bom, um livro mais recente, também já tem algum tempinho, mas é o que a gente tem de melhor hoje em dia para explicar o que é a liderança servidora, é o famoso O Monge e o Executivo, do James C. Hunter. E aí eu vou falar um pouquinho deste livro, que ele ainda é muito atual, apesar dele, esse livro acho que já tem uns 10 anos pelo menos, mas ele ainda é muito atual. Ele conta a história de um executivo. John é um executivo que, até um certo momento da vida, teve bastante sucesso. Então, ele era diretor de uma grande empresa, ele tinha uma família, né, esposa, 2 filhos, ele era um membro reconhecido na igreja e ele ainda treinava o time de beisebol, né? John, dos Estados Unidos, treinava lá um time de beisebol de crianças do bairro ali, da vizinhança. Então ele era já uma pessoa que exercia uma liderança. Acontece que o universo conspira, né? Às vezes acontecem coisas que a gente não controla. Olha aí o que a gente está passando hoje em dia, né? Uma coisa que não era esperada. Então a gente não controla, hoje a gente está numa pandemia. Mas nesse personagem, então acontece uma reviravolta na vida do John. Ele, na empresa, ele começa a ter sérios problemas de relacionamento com os funcionários. O sindicato entra... Obrigado, Kenny, botou o nome certinho ali pra gente, tá? Oi, Sandra, oi, Luiz, oi, Selma, tudo bem? Então, continuando, o Monge Executivo conta a história de John, que é um executivo que vinha muito bem na vida, mas de repente na empresa ele começa a ter problemas com os funcionários, sindicatos se envolvendo, em casa ele começa a ter alguns problemas, os filhos adolescentes começam a não respeitá-lo, e isso interfere na relação dele com a esposa, as coisas não vão bem em casa. Na igreja começam a colocar em dúvida as atitudes dele, será que ele ainda é uma pessoa que deve ser um orientador religioso? Até no time de futebol, que eles começam a perder e começa a ter uma cobrança em cima dele, será que ele é um bom técnico? Ou seja, a vida dele vira de cabeça para baixo. Bom, gente, tô vendo aqui que o Jean está agradecendo o Ricardo. Então, bem-vindo, Ricardo. Mas vamos lá. E aí,
em algum momento, nesse personagem do livro O Monge Executivo, que é o John, ele é orientado a fazer um retiro espiritual. Não, vai fazer um retiro espiritual que vai dar uma consertada na sua vida. E ele vai com esse objetivo. Ele acha que ele vai passar um período ali rezando, orando, e na verdade, quando ele chega no mosteiro, ele é recebido por um monge que se apresenta como Simeão, né? É um nome bíblico. Então, Simeão é, na verdade, um gestor de empresas famoso, que abriu mão da profissão, abriu mão da carreira e entrou para esse mosteiro, fazendo esse tipo de orientação, esse tipo de treinamento, esse tipo de acolhimento nas pessoas que têm necessidade. Bom, a vivência, o Simeão dá um curso de liderança, e a vivência do John lá dentro, com mais 4 personagens, é bem interessante. Eu não vou dar todos os detalhes do livro, não, que é para você ler, tá? Mas o livro fala de algumas regras da liderança servidora. Então, logo de cara, assim, o livro fala de caráter. O autor, o James Hunter, ele fala que, ele dá uma definição própria de caráter, que ele fala caráter é hábitos mais virtudes mais vícios. Repetindo, caráter é igual a hábitos mais virtudes mais vícios. E ele diz que o caráter é a base da liderança servidora, porque o líder servidor, ele precisa ter autoridade e não poder. E a autoridade se conquista pelo exemplo. Ora, se você não tem um bom caráter, como é que você vai dar um bom exemplo? Então essa é a segunda lição que você aprende nesse livro, que você tem a liderança por poder e por autoridade. Poder é quando as pessoas fazem o que você quer por obrigação. É quando você manda. E autoridade é quando as pessoas fazem o que você quer por vontade. E aí você comanda, né? A diferença de mandar e comandar. Então, poder e autoridade está diretamente proporcional às pessoas reagirem por obrigação ou por vontade. E aí, o livro fala, inclusive, o seguinte: pense em alguém por quem você faria tudo. Pensa agora. Lembra de alguém da sua vida, alguém do seu relacionamento, talvez que já tenha até passado pela sua vida, por quem você faria tudo. Essa pessoa é líder. E eu vou dizer, sem conhecer você, que está aí me ouvindo, quem é essa pessoa que você está pensando? Essa pessoa que você está pensando é uma mãe, é uma avó, é um pai, um tio, uma tia, talvez um amigo ou uma amiga. Mais raro, um patrão, um professor. Essas são pessoas que provavelmente, se te pedirem alguma coisa, você faz. E você faz por vontade, não por obrigação. Então, agora, por que eu sei que você provavelmente escolheu algumas dessas pessoas? Porque o perfil dessas pessoas, elas são pessoas servidoras. Elas te serviram de alguma maneira. Elas sempre cuidaram de você. Elas se doaram para você. Elas fizeram sacrifícios por você. Elas se comprometeram. E agora, a lei do retorno. Se te pedir alguma coisa, você corre para fazer. Veja que você não precisa ser um grande estudioso, ter 3 diplomas, fazer faculdade, 57 anos de experiência para exercer a sua liderança. Você tem pessoas que passaram na sua vida, que são pessoas simples, e que exerceram essa liderança até despretensiosa.
que é uma das características da liderança servidora e que é a hora que eu for falar de amor, e aí você vai entender a hora que eu estiver explicando os tipos de amor, né? Mas, de novo, voltando a essas pessoas que passaram na sua vida, que se doaram, que fizeram sacrifícios por você, que se comprometeram com você, são pessoas que, se te pedirem alguma coisa, você corre fazer. Professor, patrão, avó, uma amiga, você corre lá para fazer, porque essas pessoas merecem. E aí outra lição que o livro fala, o mérito da liderança. Então, de novo, já falei do caráter, já falei de ter autoridade e não poder, e agora eu estou falando de mérito, né? Bom, você tem ainda mais um livro, a continuação, deixei você com vontade de ler o livro. Olha, ele é bem legal, tá? É uma leitura muito simples, ele não é grosso, ele é um livro até fino, é rápido de ler, se você pegar em uma semaninha você mata, tá? Vai ler esse livro que é bem legal, O Monge Executivo, de James C. Hunter. Ele fez um segundo livro, e aí mais direto, que é Como se tornar um líder servidor. É um livro que ele fez na sequência. Ele fez O Monge Executivo, passou um ano, ele lançou Como se tornar um líder servidor. Nesse segundo livro, o James Hunter ele fala do efeito garçom. A coisa do líder que praticamente pergunta para a sua equipe, pergunta para as pessoas o que mais que elas querem. É como se chegasse alguém ali, por favor, o que você deseja? Está faltando alguma coisa? O que eu posso trazer? É isso. É essa postura do líder servidor, que faz com que a equipe, primeiro, entenda o que é que precisa ser feito e perceba que ela está abastecida. Eu tive uma experiência que eu trabalhei numa empresa multinacional, que a matriz era no Canadá, mas eu me reportava ao escritório dos Estados Unidos em Dallas. Trabalhando aqui, no escritório de São Paulo. Era Glinair. E nessa empresa, eu comentava com as pessoas assim, se eu não produzir o suficiente, se eu não trabalhar bem, eu vou me sentir muito envergonhado. Porque eu nunca trabalhei num lugar que desse tantas condições de trabalho. Você nem pensava, sabe, você pensava em alguma coisa, já aparecia. Nossa, estou precisando de um computador melhor, já aparecia. Ah, eu queria uma verba para poder ir até um cliente tal que é fora de São Paulo. Está aqui o dinheiro. Eu me lembro que num almoço, um colega de trabalho virou para mim e falou assim, Sérgio, você pode visitar um cliente comigo? Porque você entende de planilhas de Excel e eu não sou tão bom. E a gente precisa fazer uma apresentação em Excel e ele vai pedir algumas coisas, eu queria que você entendesse o que ele está pedindo para você depois colocar isso numa planilha para a gente apresentar. Ele é um cliente bem importante, é um banco, e eu vou falar com a diretoria, e você pode ir comigo? Eu falei, posso, claro que posso. É hoje à tarde, tudo bem? Tudo bem, então tá, a gente almoça e depois a gente vai? Eu falei, ok, tudo bem. Então beleza, você está com seus cartões de crédito? Eu, oi? Como é que é? Os cartões de crédito. Cartão da empresa. Eu falei, sim, tenho cartão empresarial. Ótimo, porque é no Rio de Janeiro, tá? Então a gente termina de almoçar, a gente pega aqui um táxi, vai até o aeroporto, compra ali a passagem, ponte aérea, a gente vai para o Rio de Janeiro, faz a reunião ali das 3 às 4h30, no máximo 5 horas da tarde, e cara, quando dá 7 horas da noite, você já está em casa. Eu falei, sim, mas você já pediu autorização da diretoria para viajar? Ele falou, como assim autorização? Não precisa disso. A gente está desempenhando nosso trabalho. Depois você vai fazer um relatório de despesas e vai colocar lá que você me acompanhou numa visita num cliente. Falei, sim, de avião, no Rio de Janeiro. Ele falou, qual é o problema? É ferramenta de trabalho. Então, gente, eu estou dizendo isso para vocês verem que tem locais que você trabalha
que se você não trabalhar direito, você tem até vergonha, porque te dão tanta condição de trabalho que você precisa performar, você precisa dar resultado. Senão você se sente envergonhado. Assim é com essas pessoas que eu citei antes. Pessoas que se dedicaram a você, pessoas que se comprometeram, que fizeram sacrifícios por você. Se elas estiverem num momento com alguma necessidade, você se sente envergonhado se você não conseguir atender. Não é assim? Então veja, nesse livro Como se tornar um líder servidor, que é o segundo livro do James Hunter, ele fala do efeito garçom, onde o líder precisa abastecer a equipe com conhecimento, ferramentas de trabalho e ambiente motivacional. Quando é importante, eu repito. Abastecer a equipe com conhecimento, ferramentas e ambiente motivacional. Isso é importante. E é isso a síntese desse segundo livro. Também não vou contar mais, porque senão depois você não quer ler o livro. Tá? Agora deixa eu falar um pouco para você sobre as habilidades do líder servidor. Quais são essas habilidades? Qual é a diferença para esse líder servidor? Ele precisa ter confiabilidade. É uma liderança que exige mais que a equipe confie nele. Então ele tem que ser uma pessoa confiável, né? Esse líder ele precisa ter honestidade. Nossa, gente, hoje em dia parece que honestidade, quando você tem que pôr no currículo, né? Você coloca lá, eu estudei, terminei o 2º grau, eu tenho curso de digitação, eu sei navegar na internet, eu sou honesto, eu falo inglês intermediário, né? É um dos itens que você tem que colocar no currículo, porque a coisa anda um pouco rara. Mas como é que você vai confiar na pessoa que não é honesta? Então uma coisa está atrelada à outra. Então confiabilidade e honestidade são duas características do líder servidor. Você precisa ser um líder que tem muita paciência. Como eu falei no começo da live, essa liderança servidora, ela remete a uma liderança mais humanizada, a uma liderança mais próxima da equipe. Então você é uma pessoa que exerce um pouco melhor, um pouco mais a paciência. Compromisso é uma característica. A equipe precisa perceber que o líder está comprometido com o trabalho, com eles, né? Saber ouvir é uma virtude. Respeitar e incentivar. Então vou repetir as habilidades do líder servidor. Confiabilidade, honestidade, paciência, compromisso, saber ouvir, respeitar e incentivar. Agora eu tenho uma notícia boa para você. Tudo isso que eu falei, todas essas habilidades, elas são comportamentais. Elas derivam de um comportamento. E aí eu faço uma pergunta. Esse comportamento você já tem quando nasce? Você já nasce sendo confiável, honesto, com paciência, se comprometendo, sabendo ouvir, respeitando e incentivando? Alguma dessas habilidades do líder servidor você nasce com elas? Olha, gente, isso é uma notícia boa. Porque se você não nasce com elas, significa que é possível desenvolvê-las. Essa é a parte boa. De novo, liderança, você até pode nascer com alguma tendência de líder, mas ela não é dom. Você aprende e desenvolve. Às vezes, desenvolve empiricamente, praticando sem estudar. Às vezes, não. Às vezes, você precisa estudar, precisa entender técnicas de liderança, precisa assistir esse tipo de live para aprender esse tipo de conteúdo para poder botar em prática. E quem é o nosso grande exemplo de liderança servidora? Alguém quer chutar alguma coisa? Eu falei que liderança servidora não é nada novo. O nome até é novo, algum marqueteiro. Marqueteiros adoram dar nomes novos para coisas velhas, né? Então algum marqueteiro botou um nome novo, mas isso aí é uma coisa muito antiga.
De onde vocês acham que temos um grande exemplo de liderança servidora? O Nelson já colocou aqui pra gente. Foi rápido. É isso mesmo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Produção, não adianta só falar, tá? A produção tá aqui falando, eu também falei aqui baixinho. Escreve aqui, participa da live. Estou aqui com produgenro, produfilha, produesposa. A gente sabia. Né? Olha lá, Thais, eu ia chutar isso. Não é chutar, tem que ter certeza. Jesus praticou a liderança servidora. Né? E aí, para quem conhece um pouco das passagens bíblicas, você tem lá o momento da Santa Ceia. E Jesus recebe os apóstolos. E existia uma prática naquela época, porque assim, a região onde Jesus estava, né, um clima seco, muita poeira, muita terra, eles andavam com aquelas sandálias de couro e os pés estavam sempre sujos. Então, quando você entrava, você visitava alguém, entrava na casa de alguém, o Nelson está falando para mandar outra. Então, vamos lá, Nelson. O pessoal está rindo aqui que eu estou chamando o Nelson de Nelson, né? Que eu conheço ele como Neto, né? Mas é o senhor engenheiro Nelson, tá? Então, qual era a prática que existia nessa época lá na Judéia, na época de Cristo? Porque as pessoas, quando tinham que entrar em algum lugar, elas estavam com os pés sujos. Qual era a prática? Vou dar um tempinho aqui. Quem que vai chutar agora? Qual era essa prática que eles tinham naquela época? Estamos falando no tempo de Jesus Cristo, gente. Olha lá, o Neto de novo. Né? Pois bem, é isso mesmo, é o lava-pés. Olha lá, ia falar. A produção está aqui, eu ia falar, mas não escreveu. Né? Sim, então, essa era uma prática comum, então as pessoas costumavam colocar ali um jarro com água, uma vasilha, né, para as pessoas que chegavam lavarem os pés. Nessa você errou, Neto. Essa não era uma prática de um lavar o pé do outro. Tá? A prática era deixar ali para lavar os pés. Jesus introduziu essa prática. Jesus vem na Santa Ceia e fala que vai lavar os pés dos apóstolos. Né? E com isso, ele demonstra humildade. Outra característica do líder servidor. Humildade. Se tem alguma coisa que precisa ser feita e eu estou disponível, por que eu não posso fazer? Né? Então, assim, sem querer jogar confete em mim mesmo, mas eu já falei, inclusive, aqui essa história. A minha empresa, quando começou, eu não tinha dinheiro para pagar faxineira. Então, eu limpava o banheiro no final do dia, eu recolhia o lixo, eu passava ali um pano na mesa, até que a empresa cresceu e a gente pôde pagar faxineira. Antes disso, algumas funcionárias, vendo o que eu estava fazendo, começaram a repetir isso. Tanto é que a primeira que fez isso, hoje ela é a gerente da empresa. Porque ela viu, ela falou, não, Sérgio, você é o dono da empresa, então deixa que eu faço. Eu falei, não está no escopo do seu trabalho. Não, mas não tem problema de fazer isso, não cai o braço. Então, isso é um traço da liderança servidora. Né? Agora, olha só, o James Hunter deu uma palestra recentemente tem uns 2 anos já essa palestra, tá? É que, nós temos que apagar, né? 2020, 2021, acho que vai ter que dar uma deletada. Então, você falar recentemente, aí a gente esquece que tem 2 anos que a gente está meio que parado. Né? Mas digamos aí que seja uma palestra antes da pandemia que o James Hunter deu, e ele falou o seguinte, olha que interessante, eu até escrevi aqui e vou ler para vocês. O líder deve passar pelo teste do cheiro feito pelos jovens. Porque questionaram o James Hunter, mas os jovens hoje, como é que você lidera jovem? O jovem ele é muito exigente, o jovem está cheio de direitos e com pouco dever. Né? Então, o James Hunter falou, o jovem ele tem um cheiro, o jovem cheira
a hipocrisia, ele percebe a hipocrisia muito cedo, muito rápido. E aí o James Hunter fala, imagine o líder que, por exemplo, tem alguns hábitos ruins, né? Um líder que fuma dentro do local de trabalho, hoje em dia até é proibido isso, né? Mas o líder fuma, o líder chega atrasado, o líder faz comentários homofóbicos ou comentários racistas, olha para o decote das mulheres, tenta levar vantagem em tudo. E depois vem com um discurso sobre ética, compliance, diversidade, direitos iguais. É o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então diz que o jovem hoje não tolera esse tipo de coisa, ele sente esse cheiro da hipocrisia muito mais rápido que as pessoas que têm mais idade, que acabaram se acomodando e acostumando com esse tipo de coisa, né? Então, o Bruno está falando aqui, ó. O Bruno foi da AG, está comentando aqui que a gente tem uma ótima gerente. É isso mesmo, Bruno. Aliás, obrigado por estar participando. Então, gente, essa característica de caráter que a gente vê no livro do James Hunter, ele falou na palestra isso, né? Como é que você vai dar o exemplo se você não tem um bom caráter? Fica difícil isso, né? Agora, gente, o que é importante? O mais importante é o que você faz e não o que você fala. E aí, ouvindo uma palestra do professor Clovis, ele estava dizendo o seguinte, que muitas vezes ele percebe que os alunos não estão escutando, estão ouvindo o que ele está falando, mas não estão escutando. Qual é a diferença? Não vão pôr em prática, não estão aprendendo. E aí ele fala que um professor, e aqui eu vou traduzir para líder, precisa demonstrar o que ensina com o seu exemplo. Inclusive, na última live eu falei da coisa da rotina, do treinamento. Eu já tive uma live de treinamento onde eu expliquei uma técnica de ensino, uma técnica de treinamento, né? Mostre, demonstre e ponha para fazer. Então, alguns professores pulam a parte do demonstre, né? Eles mostram e botam para fazer, tipo, dá a teoria e dá o exercício e vai para casa fazer o exercício. Faltou a parte do demonstre, né? E eu lembro da minha época de escola, estudei no Padre Manuel da Nóbrega, ali na Casa Verde, no antigo Matão. Eu tive o professor Benjamin, professor de matemática, que ele pegava as fórmulas matemáticas e ele demonstrava como que se chegou na fórmula. Isso trazia um entendimento muito melhor do que simplesmente, a fórmula é essa, faz o exercício. Ele mostrou e pôs para fazer. Não, faltou o demonstre, né? Então, veja, quando o professor Clovis falou, é mais importante o que você faz do que o que você fala, porque ao falar, a pessoa pode ou não acreditar, pode ou não entender, pode ou não pôr em prática. Mas quando ela observa você fazendo, aí ela não tem mais dúvida, né? E o exemplo, segundo o próprio professor Clovis, o exemplo é o que traz os verdadeiros alunos. E eu traduzo aqui, traz os verdadeiros seguidores. Eles que vão confiar. E aí, de novo, a gente falando de uma das características do líder servidor, que é a confiabilidade, né? Tem uma parte que ele fala, que ele diz o seguinte, que o professor precisa amar o aluno. E aí eu vou traduzir para o nosso tema. O líder tem que amar o liderado, né? E se você volta às situações, se eu falei que Jesus é o grande exemplo de liderança servidora, eu não tenho como fugir dos ensinamentos da religião, quando a Bíblia fala amar ao próximo. Que
está escrito lá, que é uma fala de Jesus, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amar ao próximo, e eu tive durante alguns anos muita dificuldade. Eu lembro que eu tinha um pensamento assim, imagine um bandido, um assassino. Como é que eu posso amar um assassino? Como é que eu posso ter algum tipo de sentimento de amor por essa pessoa? Aí eu estou indo no extremo, né? No assassino. Então vamos lá, vou amar agora o Guilherme de Pádua. Vou amar os irmãos Cravinhos. Como que eu vou fazer isso? Então esse ensinamento da Bíblia está errado. Bom, o tempo passou e eu fui... quando eu comecei a dar aula, eu comecei a estudar, porque quem ensina mais estuda do que ensina, né? E aí eu fui aprendendo algumas coisas. E aí eu vou falar de amor para vocês, então. Estamos chegando ao final aqui da nossa live. É a hora que eu vou explicar esse amar ao próximo, tão importante para o líder servidor. Veja, na língua portuguesa você tem só uma palavra para o amor, que é o amor. Mas se nós pegarmos o grego, que é uma língua mais antiga, o grego, por exemplo, ele tem 3 palavras para definir 3 tipos de amor. Ele tem o eros, o philia e o ágape. E a explicação é o seguinte, o eros traduz o amor do desejo. O philia traduz o amor da amizade. E o ágape traduz o amor do respeito, do entendimento de que o outro também tem direitos. E aí você tem um livro do padre Marcelo Rossi falando, né, amor ágape. Veja, agora eu consigo entender, você e eu conseguimos entender que dá para ter amor até por aquela pessoa que você achava que não dava. Porque é o amor ágape, que é o respeito, que você precisa ter por todo mundo. Trazendo aqui para o nosso tema de liderança servidora, o líder precisa ter esse amor ágape pelo membro da equipe, pela equipe como um todo, pelas pessoas à sua volta, né? Ele precisa ter esse amor de que não espera retorno. E eu consigo dizer, inclusive para vocês, quais foram as pessoas que dão os melhores exemplos desses 3 tipos de amor. Por exemplo, eros foi muito explicado por Platão. E você já deve ter ouvido falar de amor platônico, né? O que é o amor platônico? É o amor que Platão explicava e defendia, que é o amor do desejo, a paixão, mas que depois a gente veio a entender que não pode ser o único amor que você carrega. Porque esse amor eros, o amor do desejo, ele é um desejo sobre aquilo que você não tem. O problema é que quando você passa a ter, acabou o desejo. E aí acabou o amor. Entendeu? A coisa do amor platônico, né, que Platão explicava. Então esse amor que você tem de desejo, esse amor eros traz a palavra erótico, né? Bem sexista mesmo esse amor. A hora que você conquista aquilo que você tem, ele deixa de existir. Porque se ele é um desejo saciado é igual a fome. Eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, é ótimo. A hora que você se alimenta, passou a fome. Não é estranho isso, gente? A gente está morrendo de fome quando come passa. Então, quando você fala do philia, é philia com PH, tá, gente? Esse amor, ele traduz a amizade. E aí Aristóteles era o defensor desse amor. Aristóteles falava que esse é o amor que traz a alegria, porque ele tem a ver com a convivência, as pessoas que você gosta estarem próximo. Família, amigos, é o amor fraterno. E, de novo, o amor ágape é o amor que você tem pelas pessoas, que você deve ter por todas as pessoas. Que é entender que essa pessoa tem direitos. Ela tem que ter o seu respeito. E você pratica esse amor independente de ter retorno, independente de querer alguma coisa.
Por isso que quem defendeu esse amor foi Jesus. Jesus é a pessoa que traz o entendimento do amor ágape, né? Bom, gente, o conteúdo que eu tinha a passar para vocês era esse. Então, como de praxe, fazer um resumão aqui para vocês, tá? Hoje nós falamos de liderança servidora e a liderança servidora, ela é uma liderança mais próxima da equipe, ela tem uma postura mais humanizada, aonde o líder ele tem um comprometimento com o desenvolvimento da equipe, mas também com o bem-estar da equipe. Eu sugeri alguns livros para você ler, né? A Hora da Verdade, do Ian Carlson, aonde ele inicia esse conceito teórico de liderança servidora, né? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui para a gente. Amor ágape seria a base da empatia com o próximo? Sim, é um bom entendimento. É um bom entendimento, né? Lembrando que, eu já expliquei isso aqui em outros conteúdos, que a empatia, muita gente acha que empatia é se colocar no lugar do outro. Não, você nunca consegue se colocar no lugar do outro porque você não tem a vivência do outro. Então a empatia é você entender porque o outro é assim. E aí cabe perfeitamente aí no amor ágape, né? Fábio, é isso mesmo, tá? Obrigado pela contribuição. Voltando aqui ao nosso resumo, eu falei para você então, A Hora da Verdade é o livro que inicia essa teoria da liderança servidora e explica que liderança servidora basicamente é servir o outro, tá? Falei um pouco do livro Monge Executivo, contei a história do John, do executivo, que encontra com o monge Simeão. E esse livro ele fala de algumas regras da liderança servidora. Por exemplo, o líder servidor ele tem que ter caráter. E o caráter é hábito mais virtudes mais vícios. E o seu caráter é a base da liderança servidora, porque você precisa ter autoridade e não poder. E a autoridade vem através do bom exemplo. E aí eu citei pessoas que com certeza, você teve bons exemplos, pessoas que foram líderes servidores na sua vida, uma mãe, uma avó, um tio, uma amiga, um patrão, um professor, alguém que se pedir você com certeza faria, né? São pessoas que foram líderes servidores porque eles fizeram tudo isso sem esperar nada em troca. Falei do outro livro, que é a continuação, foi uma tentativa de continuação, mas virou um outro livro, ele virou um livro mais teórico. O Monge Executivo, do James Hunter, ele conta uma história, tem um enredo. E o Como se tornar um líder servidor, ele está um pouco mais teórico. Mas aí ele deixa bem claro o efeito garçom, que o líder servidor ele tem que ser como se fosse um garçom. Ele tem que abastecer a equipe com conhecimento, ferramentas e ambiente motivacional. Falei para vocês das habilidades do líder servidor, que é confiabilidade, honestidade, paciência, compromisso, saber ouvir, respeitar e incentivar, tá? O grande exemplo de liderança servidora, Jesus. Eu esqueci de falar, vou falar agora. Outros exemplos de grandes líderes servidores, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, são exemplos de pessoas que se doaram, né? O pessoal está brincando aqui, Bruno. Menos. Menos. E falei da palestra do James Hunter, que ele falou que hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de liderar jovem, porque o jovem ele sente o cheiro da hipocrisia, né? Então, o jovem que tem, o líder que tem maus hábitos e depois vai falar de ética, compliance, diversidade, direitos iguais, e o jovem não aceita isso, né? É o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Falei para vocês que, no final das contas, vale mais o seu exemplo. Então, o que você faz vale mais do que você fala. E uma das características do líder servidor é amar ao próximo, que é o exemplo que Jesus deixou, né? E aí demos a explicação de um tipo de amor que você aceita. O amor ágape significa respeitar o outro, saber que o outro tem algum direito. E Jesus fez isso. Jesus fez isso com Judas. João Paulo II perdoou o cara que deu tiro nele. E você
consegue fazer isso, né? É diferente do amor eros e do amor filia. Bom, gente, esse foi o resumo. Obrigado por terem participado. Lembrando que a live fica gravada. Se você achar que o conteúdo foi interessante, quiser compartilhar com alguém, eu agradeço. Semana que vem não vai ser na quarta-feira. Semana que vem a gente não tem live, mas nós temos o webinar na quinta-feira. Vai ser uma aula gratuita, uma duração maior. Vem com a gente. Até lá. Boa noite.